TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque às eleições. Ingo Rames é eleito para a Prefeitura de Petrópolis. O candidato recebeu mais de 108 mil votos no último domingo. Também em Petrópolis, segundo o TRE, apenas uma urna foi substituída durante o segundo turno. E o número de abstenções cresceu nesse segundo turno na cidade. Mais de 87 mil eleitores deixaram de votar e vão precisar justificar a ausência. E Petrópolis e Teresópolis a Prefeitura de Teresópolis suspendeu a cobrança do estacionamento rotativo nessa segunda-feira, feriado por conta do servidor público. E o prazo para o licenciamento dos veículos com finais de placas 3, 4 e 5 terminam na próxima quinta-feira. O diálogo com o objetivo de acompanhar o panorama após as eleições. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Além disso, você pode acompanhar as nossas notícias, as informações da nossa região de cobertura, também no nosso site correiopetropolitano.com.br e tvc16.com. Além disso, você tem também os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Por eles, você também recebe todas as informações referentes à nossa região de cobertura. E claro, aproveitando ali aquele momento de lazer para curtir as coisas nas redes sociais. Vale lembrar, você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia. Está na tela para você o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 1675. Por ele você manda a sua sugestão de reportagem, denúncias, reclamações, inclusive com fotos e vídeos. E a gente coloca aqui na tela ao vivo no nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar, faça parte aqui da nossa programação e vamos juntos para essa segunda-feira com muita informação. Nesse domingo, dia 27 de outubro, Ingo Rames, candidato pelo Partido Progressista do PP, foi eleito prefeito de Petrópolis após receber 108.306 votos, o equivalente a 74,74% dos votos válidos. Ele disputou o cargo com o candidato Yuri Moura, do PSOL Rede, que recebeu 36.611 votos, o equivalente a 25,26% dos votos válidos. As eleições foram realizadas entre 8 da manhã e 5 da tarde, em 801 sessões eleitorais na cidade. Ingo Rames, do Partido Progressista, foi eleito novo prefeito de Petrópolis com 74,74% dos votos válidos na cidade. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 245.077 pessoas estavam aptas a participar do processo eleitoral. O candidato do PP teve, no total, 108.306 votos no segundo turno da eleição na cidade, realizado neste domingo, dia 27 de outubro. O novo prefeito eleito falou sobre o sentimento de ser eleito para representar o poder executivo na cidade. Realmente um dia muito especial, muita responsabilidade também, mas de muito orgulho de ter feito a campanha limpa, campanha honesta. O novo prefeito vai para o primeiro mandato como chefe do executivo da cidade imperial. Em 2019, Ingo Rames foi eleito presidente da Câmara Municipal e se manteve no cargo por mais de um ano. Em 2021, ele assumiu interinamente a prefeitura da cidade, enquanto Rubens Bom Tempo estava com seus direitos políticos suspensos.
O novo vice-prefeito eleito, Albano Batista Filho, o Baninho, relembrou o tempo de Ingo Ramos no poder e falou sobre a expectativa para o novo mandato. Ficou 11 meses no governo, controlou a saúde, educação, enfim, baixou passagem de ônibus, asfaltou várias ruas, fez um governo tranquilo e esperançoso. Tanto é que a população, né, deu essa quantidade de votos aí para ele. Então, a gente quer que continue, né, esse trabalho para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade e dar tranquilidade ao povo petropolitano. O candidato Yuri Moura, do Partido Socialista, teve 36.611 votos na cidade, representando um total de 25,26% dos votos válidos no município. Mesmo sem ser eleito, Yuri continua no cargo de deputado estadual até o fim do mandato em 2026. Além disso, durante o pleito, 8.059 votos nulos foram contabilizados e outros 4.688 em branco. Vale destacar que Petrópolis é o 9º maior colégio eleitoral do estado. A votação ocorreu em 124 locais de votação, com 911 urnas. Como a gente comentou, né? Inclusive 801 sessões também ao todo na cidade. Uma eleição que foi definida, inclusive, como muito tranquila, até pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Mas um outro ponto acende um alerta, inclusive a gente vai trazer outros pronunciamentos aqui também ao longo disso, porque o número de abstenções registrou elevação na cidade nesse segundo turno. Foram 87.513 petropolitanos que deixaram de votar, o equivalente a 35,69% dos eleitores aptos a votar aqui em Petrópolis. Ao apresentar o balanço do segundo turno das eleições municipais de 2024, na noite desse domingo, inclusive, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, a ministra Carmen Lúcia, afirmou que foi uma eleição como deve ser todas as eleições, em um clima de tranquilidade, de absoluto respeito às pessoas e com pouquíssimas ocorrências. Nesse domingo, mais de 33 milhões de eleitoras e eleitores foram às urnas escolher prefeitos e vice-prefeitos em 15 capitais e outros 36 municípios pertencentes a 20 estados. A gente vai acompanhar, inclusive, parte da fala da ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai colocar as imagens na tela para você, que mostra justamente o início dessa sessão. 27 de outubro de 2024, nós nos reunimos para apresentar e agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que a gente chegasse ao final deste processo eleitoral, neste segundo turno das eleições municipais de 2024. Cumprimento de uma forma muito especial o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, meu querido amigo ministro Edson Fachin, o ministro vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro decano do Supremo Tribunal Federal e também desta casa, Gilmar Mendes, ministro do Supremo e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ministro Cristiano Zanin, a senhora ministra Corregedora-Geral Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, deste tribunal, ministro Floriano de Azevedo Marques, também do TSE, e o ministro André Ramos Tavares. Cumprimento o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral Eleitoral, doutor Paulo Gonet, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, além das autoridades aqui presentes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, ministra do Tribunal Superior do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, as ministras substitutas do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Edilene Lobo e Vera Lúcia Santana Araújo, vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. A gente vê aí, inclusive, vice-procuradora-geral do Trabalho, doutora Maria Aparecida. A movimentação, né, o início desse balanço que foi realizado, inclusive, nesse domingo, logo após o término ali, né, das sessões, todas as sessões sendo totalizadas no país como um todo. Como a gente citou aqui, foram em 51 cidades que foram registradas, então, a eleição nesse segundo turno, 115 capitais e outros 36 municípios, entre eles Petrópolis. E lembrando, nesse segundo turno, apenas 2 cidades no estado do Rio de Janeiro
foram então para esse segundo turno, né? Tiveram esse segundo turno, que foi Petrópolis e Niterói. Você acompanhou inclusive aqui na TV Correio da Manhã também parte da apuração dos votos também na cidade de Niterói. E logo em seguida, o Tribunal Superior Eleitoral, como você vê ali na tela, a ministra Carmen Lúcia ali se apresentou, comentou um pouquinho sobre, né, agradeceu a presença ali, inclusive de outros ministros, tanto do TSE quanto do STF, Procurador-Geral da República, da PGR, enfim. E cita ainda também, durante esse pronunciamento que não foi muito extenso, foi alguns minutos, mas que trouxe ali um balanço referente às eleições desse ano, nesse segundo turno mais especificamente, esse que é um hábito comum, inclusive, do TSE, logo após a apuração de todas as sessões, é divulgado um balanço referente às eleições e como que foi todo esse processo, referente às urnas eletrônicas, quantas foram substituídas, quantas não, se algum problema foi registrado, crimes eleitorais, enfim. E tudo isso foi citado ainda ao longo, né, os dados referentes de forma geral do país, de quantos eleitores foram às urnas, quantos deixaram de ir às urnas, enfim. A gente ainda tem mais imagens para mostrar para você justamente dessa cerimônia e mais uma parte da fala da ministra Carmen Lúcia. Ela fez primeiro aquela apresentação com todos ali os membros integrantes, inclusive estava lá no Centro de Divulgação das Eleições, que é o CDE, como você viu ali aquele painel azul que tinha logo embaixo ali da bancada da ministra, da presidente do TSE, e a gente acompanha então mais um trechinho dessa fala dela, justamente sobre as eleições de 2024. Eleitoras e eleitores é algo fora do comum, fora da regularidade democrática. No Estado de Direito, quem erra responde por estes erros, mas o exercício do voto é um exercício de um direito fundamental. Portanto, a entrega que a Justiça Eleitoral apresenta agora ao povo brasileiro na finalização deste processo é rigorosamente o atestado de que a democracia brasileira está funcionando com instituições sólidas, seguras, um processo eleitoral exemplar, um eleitorado brasileiro que se conforma de maneira exemplar quando tem diante de si a certeza de que as instituições estão funcionando, que os direitos estão para ser exercidos e estão sendo exercidos, e que a democracia é um espaço no qual todos podem conviver e devem conviver com sossego, com alegria, segundo as conveniências e as ideias que cada um tenha. Eu quero agradecer de uma forma muito especial nesta noite, em primeiro lugar, as juízas e os juízes eleitorais que trabalharam não apenas no dia de hoje, mas trabalharam incessantemente desde o início do processo eleitoral, basicamente em todo o período dos 2 anos desde a última eleição, mas de uma forma mais específica e objetiva, desde junho deste ano, aos mesários, quase 2 milhões de mesários que nos ajudaram no primeiro e no segundo turno, colaborando de uma maneira muito comprometida e responsável para que nós tivéssemos este final de eleição no início de noite com tanta tranquilidade. Agradecer mais uma vez, penhoradamente, às servidoras e os servidores da Justiça Eleitoral, modelos de servidores públicos que trabalham o tempo todo com total empenho, dedicação, até o limite de suas forças para que o eleitor pudesse não pensar sequer que haveria algum problema. O aumento da acessibilidade, o atestado que se passa de que todos aqueles que podem votar devem votar e não devem ter qualquer tipo de desassossego em relação a isso. Aí a gente acompanhando parte, mais uma vez, da fala da ministra Carmen Lúcia. Inclusive, em Petrópolis, como a gente já citou, as eleições foram tranquilas também, segundo a Comissão Eleitoral da OAB, apesar de um problema de falta de energia elétrica, que foi o principal ponto aí referente à região do Morém, que teve inclusive essa falta de energia, e foi necessário que a Enel realizasse a disponibilidade de um gerador, inclusive, na localidade. A informação que chegou, inclusive, da própria presidente, a Raquel Mota, advogada, a quem a gente agradece, inclusive, aqui, sempre a participação, seja no Correio Petropolitano Debate, seja durante a cobertura das eleições,
é que a localidade já estava com esse problema de fornecimento de energia elétrica desde as 9h30 da noite de sábado e que durante todo esse período não foi realizado. E aí, durante a manhã, por conta das eleições, foi necessário levar um gerador, ou seja, mostra aí também uma demora da Enel nesse processo para o restabelecimento da energia, mas, do contrário, muita tranquilidade nas eleições desse segundo turno. Inclusive, como a gente já citou aqui, apenas uma urna eletrônica foi substituída em Petrópolis, no CIEP Gabriela Mistral, lá na posse, muito próximo ali do centro da posse. É um colégio estadual também e que é utilizado para as eleições aqui na cidade. Foi o único em que uma urna foi substituída, mas isso já faz parte desse processo, inclusive, como a gente já citou aqui também durante as nossas transmissões. A gente dá prosseguimento aqui na nossa cobertura da TV Correio da Manhã referente às eleições, mas a gente vai trazer uma entrevista daqui a pouco para você também sobre as eleições, um panorama do que a gente tem para frente. Antes disso, a gente fala sobre um outro assunto e que é importante, viu? Que é o licenciamento dos veículos, os carros, né? Os carros de passeio, porque o Detran RJ informou que termina nessa quinta-feira, dia 31 de outubro, o prazo de licenciamento anual de 2024 dos veículos com finais de placa 3, 4 e 5. Para os veículos finais de placa 6, 7 e 8, o prazo final é o dia 30 de novembro. Para os finais de placa 0 e 9, o licenciamento pode ser feito até dia 31 de dezembro deste ano. Para os veículos com finais de placa 1 e 2, o prazo acabou no dia 30 de setembro. O licenciamento é 100% digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas, o GRT, obtida no site do Bradesco. Este ano, para obter o licenciamento, é preciso quitar também o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e as multas de trânsito vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital de licenciamento, chamado CRLVE, fica disponível para o usuário no posto digital acessado pelo site do Detran RJ ou ainda no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. O primeiro passo é registrar uma conta no gov.br, portal do Governo Federal, para documentações em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLVE em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. Então fique atento aí ao prazo, não perca esse período para não ter nenhum problema ou intercorrência aí durante uma fiscalização, enfim, ou blitz. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo e mais informações sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta e chega o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que está a postos e traz as informações para a gente ao vivo referentes à previsão do tempo. Ele já está aqui no nosso telão. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, como que fica a previsão do tempo para essa terça-feira? A gente tem um friozinho hoje aqui na cidade, afinal, ele permanece para amanhã? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Pois é, olha, o frio chegou, viu? Começamos mais uma previsão do tempo, hoje falando como fica o clima e a temperatura para esta terça-feira, dia 29 de outubro. Olha só, a gente vai colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor. E em Nova Friburgo, o dia amanhece nublado e há possibilidade de garoa a qualquer momento. A temperatura continua em declínio, podendo marcar mínima de 14 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia também será nublado, mas pela manhã podem ocorrer episódios de chuva isolada. À tarde a previsão é de apenas garoa, sabe? E pela noite o tempo volta a abrir. Os termômetros da região vão marcar mínima de 15 e máxima de 18 graus. Já em Petrópolis, a terça-feira será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuvisco durante todo o dia. À noite o tempo pode abrir e deve se manter firme. As temperaturas marcam mínima de 16 e máxima de 20 graus Celsius, como vocês podem acompanhar aqui no telão. Em Paraíba do Sul também há possibilidade de garoa, tanto durante o dia quanto à noite. Os ventos do município devem se manter fracos e a temperatura diminui um pouco, marcando mínima de 19 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios as temperaturas também diminuem, variando entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Assim como em Nova Friburgo. O tempo permanece nublado pela manhã, mas durante a tarde as nuvens devem diminuir. Bem, previsão finalizada, Richard, para esta terça-feira a gente pode acompanhar queda na temperatura, né? E tempo mais fechado, assim, para as nossas cidades de cobertura. De fato, Eric, e a gente vê aí uma oscilação pequena até entre a mínima e a máxima. Em Petrópolis, por exemplo, mínima de 16, máxima de 20. Não é muito frio, mas também não tem aquele calor todo, enfim, temperatura agradável para a população nesta terça-feira. Obrigado pelas informações, Eric. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. Até amanhã, um bom trabalho para você e assim a gente finaliza a previsão do tempo de hoje. A Prefeitura de Teresópolis informou que, devido ao ponto facultativo pelo Dia do Servidor, nesta segunda-feira, o estacionamento rotativo será gratuito, ou seja, a população pode estacionar na cidade sem problemas, sem custos, mas o serviço volta ao normal amanhã, dia 29, viu? E as repartições públicas municipais aqui de Petrópolis, incluindo as escolas e postos de saúde, estão fechadas também por conta do Dia do Servidor Público. Os serviços de urgência e emergência vão ter o funcionamento normal, incluindo as seguintes unidades: as UPAs de Cascatinha, do Centro e Itaipava, além do Hospital Cites Carneiro e do Hospital Municipal Nelson Saerpe.
o pronto-socorro do Alto da Serra, Leônidas Sampaio, e os serviços de pronto atendimento, o SPASI de Pedro do Rio e também da Posse. Os parques municipais vão estar abertos, estavam abertos inclusive nesse domingo também de eleições, mas nessa segunda-feira não vão funcionar. Entre os parques que funcionaram nesse domingo, no dia da eleição, foi o Parque Cremeri, o Parque Municipal Padre Quinha, o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, mas nessa segunda apenas o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti vai estar funcionando. Abriu às 7 da manhã e segue até às 7 horas da noite. Nessa segunda-feira, a Catedral São Pedro de Alcântara também só abriu às 8 horas da manhã para a missa. Já os polos de moda da Rua Tereza, 16 de março e do Imperador estão abertos nessa segunda-feira a partir das 2 horas da tarde e seguem até às 6 horas da noite. O polo de moda do Bingen vai estar fechado no domingo e hoje, fechou na verdade ontem no domingo, e hoje é de forma facultativa, então, ou seja, alguns podem abrir, outros não, enfim, fica a escolha ali, né, do comerciante. E a feirinha de Itaipava funciona de 10 da manhã até as 5 horas da tarde nessa segunda-feira. A gente fala agora sobre Itaipava, porque a desordem no trânsito de Itaipava, o distrito aqui de Petrópolis, tem gerado queixas frequentes de moradores e comerciantes. Problemas crônicos, como a parada irregular de veículos, são observados ao longo da estrada União Indústria, a principal via de tráfego na região, e em pontos de ônibus. A ausência de fiscalização por parte da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, é um dos principais motivos de insatisfação da comunidade local. Com a ocupação indevida de pontos de ônibus por carros particulares, os coletivos são forçados a realizar paradas na pista, o que prejudica a fluidez do trânsito e compromete a operação das empresas de ônibus e gera atrasos nas viagens, o que impacta também na qualidade de vida do morador. A situação é especialmente crítica durante os horários de pico, em frente às escolas locais de maior circulação, como restaurantes e mercados. O UNITA, o Movimento Unido de Itaipava, que agora é uma associação, propõe ações concretas para solucionar o problema. Uma dessas sugestões é a criação de áreas específicas de embarque e desembarque nas proximidades das escolas, o que vai evitar aí que os veículos parem de forma desordenada. E a instalação também de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da União Indústria, com a aplicação automática de multas em casos de infrações. Foi realizada há meses, mas não há demonstração de resultados práticos obtidos e nem o volume de punições aplicadas. Essas câmeras de monitoramento que foram implementadas pelo CIMOP, a gente trouxe inclusive que no início da semana passada, por conta da chuva, as câmeras são utilizadas ali para monitorar, mas não tem ali um trabalho específico para aplicação de multas ou então de alguma infração por conta de irregularidades no trânsito. Mas a gente lembra ainda que é uma situação muito delicada, porque não é só em Itaipava. Tudo isso acontece em diversos outros locais, inclusive com estacionamento irregular, que às vezes afeta até mesmo a operação dos ônibus que não conseguem operar em determinadas localidades. As forças de segurança registraram pelo menos 102 crimes eleitorais em todo o país neste segundo turno das eleições municipais. A maior incidência foi de boca de urna, com 34 ocorrências, sendo 6 em São Paulo e 5 em Fortaleza. As ações de propaganda eleitoral irregular somaram 19 casos, sendo 3 na cidade de Paulista, seguidos de 14 tentativas de compra de votos, com 5 ocorrências em Manaus. Ao todo, os crimes resultaram em 42 prisões de eleitores, sendo que 8 foram a partir de auto de prisão em flagrante. Os dados foram divulgados em relatório do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério divulgou ainda que, como prova de crimes, foram apreendidos R$ 12.059 em dinheiro, além de 4.464 materiais de campanha usados de forma irregular. Também foram recolhidas 2 armas nos locais de votação e os eleitores foram autuados por porte ilegal. Os 2 casos ocorreram na cidade de São Paulo. Não houve prisão de candidatos às prefeituras neste domingo, dia 27 de outubro. E o Ministério da Justiça informou no relatório que foram empregados nos 51 municípios em que houve segundo turno um total de
45.967 profissionais de segurança, com o uso de 6.507 viaturas, além de 26 embarcações e 13 aeronaves. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente, na volta, vai trazer justamente aqui para você ainda o panorama das eleições. Nossa equipe conversou com um cientista político que traz uma análise do perfil e também do cenário, das estatísticas referentes a esse pleito e, obviamente, o que pode acontecer também em 2026. Não saia daí porque a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Dê início aqui a nossa entrevista, Jorge. Eu queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade por conversar com a gente. E antes de darmos início de fato aqui a esse nosso bate-papo de hoje, trazendo questões voltadas aí a políticas, eleições, queria que você se apresentasse, por favor. Tá ótimo. Bom, eu sou Jorge Gomes Coutinho, sou professor da área de Teoria Política na UF Campus, no Departamento de Ciências Sociais da Federal Fluminense, aqui em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e sou cientista político. Maravilha. Bom, Jorge, trazendo então agora o tema em si, a gente teve aí o primeiro turno das eleições,
dia 6, e que já mostra ali uma configuração para as cidades em si, não só aqui da região serrana do Rio, mas do país como um todo, né? Locais em que você já teve o primeiro turno definido, não só no legislativo, mas também no executivo. E a gente vai trazer agora também um pouquinho desses posicionamentos. A gente fez até um levantamento aqui, conversamos com você, com a nossa equipe do Jornal Impresso, e desses 16 municípios que contém aqui na região serrana, quando a gente analisa os dados, 15 deles elegeram parlamentares, né? Os vereadores, então, ligados a partidos de direita e centro-direita. Apenas o município de Duas Barras foi o município que apresentou uma superioridade referente a números políticos de esquerda, os parlamentares que foram eleitos. Jorge, quando a gente pega esse cenário especificamente, o que a gente pode, de alguma forma, analisar de ponto importante? Esse é um contexto histórico, essa polarização vem de acordo também com as eleições referentes aos deputados, ao presidente, enfim, isso também está atrelado para esse resultado? Pode estar atrelado para esse resultado? Bom, cada eleição ela tem uma história própria, né? As eleições, elas, embora nós identifiquemos regularidades, né? Cada eleição tem uma maneira própria de ser contada, né? Essa eleição dos municípios brasileiros no ano de 2024, ela demonstrou algumas características próprias. Eleições municipais, onde você viu o tom da demanda local, ou seja, a vida da cidade, ela, no geral, foi o que mobilizou mais a atenção dos eleitores Brasil afora. Ou seja, as pautas locais envolvem aí questões, por exemplo, de acesso à cidade, atendimento à saúde, ensino municipal fundamental, né, em cada localidade. E os eleitores utilizaram muitas das vezes o seguinte critério: a força que nesse momento está em poder, né, tem o poder na cidade, está atendendo essas demandas, isso aos olhos do eleitor, tá? Ou não atende às demandas que estão postas. A minha vida nos últimos 4 anos, porque a eleição municipal ela tem uma concretude muito interessante, que ela em última instância, a cidade é o espaço onde nós efetivamente vivemos, né? Então, o eleitor ele fez aí uma série de cálculos, digamos assim, pensando quanto que a vida dele estaria melhor ou estaria pior. Ou seja, pautas muito locais, normalmente, nessas eleições de 2024, deram um tom, né? Agora, a questão é a seguinte, portanto, o elemento de polarização nacional, ele, que pelo menos nos últimos anos, né, pelo menos de 2018 para cá, a polarização, por exemplo, dada nacionalmente, digamos, de bolsonarismo e petismo, ou bolsonarismo e lulismo, teve menos força, modulou menos o eleitor. Mas, por outro lado, né, olhando dentro do espectro político, pelo levantamento que vocês fizeram, né, na região serrana, né, nós identificamos algo que está em linha com os resultados das eleições municipais de 2024, Brasil afora. Houve uma predominância, houve uma hegemonia de legendas de centro-direita à direita. Hegemonia não quer dizer dominância total, dominância completa. Significa que, você olhando o mapa, a tonalidade, digamos, do Brasil em termos ideológicos, enquanto nós olhamos os resultados de legislativos locais e prefeituras, gravitou mais, digamos, para legendas de centro-direita à direita. E o que isso significa? Por que foi dessa maneira e não de outra? Primeiro, em eleições municipais, as legendas de esquerda e de centro-esquerda, neste século, estou falando deste século XXI,
estamos em 2024, usualmente sempre foram minoritárias. Ou seja, nesse ponto não há propriamente uma novidade. Eu acho que o auge que nós tivemos de predominância de legendas de centro-esquerda e de esquerda nas prefeituras, por exemplo, talvez tenha chegado a alguma coisa no máximo de 1/3 das prefeituras brasileiras. Isso no melhor momento. Né? Ou seja, invariavelmente, as legendas de centro-direita e de direita, elas são mais capilarizadas, são mais organizadas em âmbito local, em âmbito municipal. Esse é um ponto. Isso é o histórico. Agora, para além disso, nós tivemos também a presença, digamos, de um novo funcionamento do Legislativo Nacional, especificamente aí, olhando a Câmara dos Deputados, né, e a Câmara Federal dos Deputados, né, onde nós tivemos aí, até mesmo por conta da participação e de tomadas de decisão no âmbito do orçamento federal, do orçamento da União, fizemos aí, como já há uma predominância de legendas de centro-direita e de direita na Câmara, isso gerou com que recursos tivessem empoderado, digamos assim, dado mais energia orçamentária a essas prefeituras que, por razões autoevidentes, né, produziram respostas, né, em concordância com muitas demandas do eleitorado local. Então, isso gerou vou usar um termo em inglês, um reinforcement, né, digamos, dessas prefeituras turbinadas aí por força orçamentária. Então, as emendas PIX, por exemplo, também deram uma tonalidade maior. Mas agora, nesse sentido, a região serrana, portanto, ela não está deslocada do que foram resultados eleitorais em 2024, nessas eleições municipais Brasil afora. Está mais ou menos em linha. A gente até, inclusive, me recordo aqui que o PL foi o partido, inclusive, que recebeu mais verba, por exemplo, daquele fundo de campanha que os partidos têm, justamente por conta também desse número de parlamentares que hoje estão na Câmara, enfim, no Senado também, a gente sabe que também tem esse impacto. Jorge, mas aí quando a gente pega esse retrato de que hoje o Brasil tem aí, tanto nas prefeituras quanto também nas casas legislativas municipais, né, nas câmaras, um conjunto de parlamentares mais centro-direita, isso de alguma forma não significa que quem é centro-esquerda ou quem é de esquerda esteja enfraquecido. Ou sim, como que é essa sua avaliação sobre esse caso, né, nesse sentido? Eu acho que aí, olhando as prefeituras, cada caso é um caso. Né? Olhando, e também, obviamente, as casas legislativas locais. Né? Olhando especialmente o que eu pude observar no caso de Petrópolis, você vê que as legendas de centro-esquerda conseguiram, por exemplo, quebrar a barreira do quociente eleitoral. Né? O que não é realidade Brasil afora. Tá? Eu mesmo estou aqui na região norte fluminense, as legendas de centro-esquerda e de esquerda não conseguiram superar os limites do quociente eleitoral, portanto, não tomaram em Campos, por exemplo, dos Goytacazes, né, que é a maior cidade do norte fluminense, não conseguiram ter nenhuma cadeira. Né? Pelo menos isso a gente chama de esquerda histórica. Né? Então, o que ocorre nesses casos? Né? As legendas de esquerda e de centro-esquerda, elas têm uma cultura de participação mais energizada, digamos assim. Até mesmo promovem ações coletivas, né? Movimentos que tomam a opinião pública, né? Ocupações públicas, protestos, né? Até mesmo pela base social, né, desses movimentos, está nos sindicatos, está nos movimentos sociais, está nos movimentos estudantis. Então, de alguma maneira, em algumas pautas, essas legendas elas podem tentar contrabalançar a condição de, aí sim nós podemos dizer, serem minorias políticas, aonde estão situadas em termos formais. Que é disso que se trata. Olhando especialmente o perfil da Câmara de Petrópolis, não obstante terem performado bem, né, isso em cenários eleitorais que, pelo menos desde 2013, 2014 para cá, têm sido muito desafiadores para agendas de centro-esquerda e de esquerda, né, conseguiram, mas
não deixaram de ser minorias políticas. Permanecem nessa condição, mas que podem tentar contrabalançar a partir daquilo que nós chamamos de uma cultura política que permeia as práticas de grupos políticos progressistas, pelo menos nos últimos 150 anos, né? Ao menos seja Brasil, Europa, né? Até mesmo América do Norte. Acho que você citando essa questão agora, me vem à memória também que Petrópolis conseguiu um outro feito aí, na verdade, as parlamentares, né? Hoje Petrópolis vai ter, a partir de 2025, 3 mulheres como vereadoras aqui na cidade. É algo que não tinha acontecido e que o máximo de parlamentares eram 2. Isso porque também a vereadora Júlia Casamasso, que hoje, né, é vereadora, ela entrou no lugar do então hoje candidato à prefeitura de Petrópolis, Yuri Moura, ele que se candidatou a deputado estadual e conseguiu se eleger. Então ela, como era suplente, entrou, se tornou a segunda parlamentar atuando na Câmara. Hoje, para ano que vem, então, nós teremos 3 mulheres. Isso, de alguma forma, é um ponto importante ou positivo, Jorge, na sua visão, tendo essa participação da mulher? A gente sempre vê os partidos também citando que você, mulher, não deixe de participar, não deixe de, até às vezes, né, de fazer a sua candidatura, enfim. É um marco, pelo menos em Petrópolis. Na sua visão geral, até mesmo no Norte Fluminense, como que foi esse resultado? E você vê isso de forma positiva, a participação mais ampla da mulher dentro da política? Evidentemente que se nós pensarmos que o poder em democracias modernas é pautado pela representação, né? Ou seja, o eleitor e a eleitora, quando esses grupos, né, os cidadãos comuns vão às urnas, eles estão elegendo representantes, né? E, em termos ideais, o poder representativo deveria, me perdoe a redundância, representar a população. Representar, inclusive, em termos daquilo que demograficamente é a população, né? Então, quer dizer, em tese, se nós tivermos uma ideia de representação perfeita do poder legislativo, por exemplo, Brasil afora, seja nas assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, né, no Senado, em tese, se nós olhássemos esses poderes em funcionamento, nós deveríamos assim, olha, deveria-se ter aqui uma maioria de mulheres, porque é isso que compõe o Brasil concreto, né? Nós deveríamos ter uma maior presença de negros e pardos, que também representam o Brasil concreto, né? Nós deveríamos ter um maior perfil, por exemplo, de classes trabalhadoras, né, e demais precarizados também nesses poderes, né, que são as maiorias da sociedade, né? Então, nesse sentido, você vê uma melhoria da representação em termos quantitativos. Isso é bastante importante e louvável e, sem dúvida alguma, já foi pior. Está melhorando, digamos, a passos de tartaruga, mas está melhorando. Agora, eu acho que é um passo adiante, né, que nós precisamos discutir, que para além da representação quantitativa, da representação qualitativa, ou seja, do quanto que estes agentes, né, no caso, como eu falei, as representantes femininas, por exemplo, elas, de fato, encampam bandeiras históricas das mulheres. Porque aí nós vamos uma discussão, como eu falei, que ela vai para além do elemento quantitativo, mas a gente olha para a qualidade da representação. Ou seja, o quanto que demandas, bandeiras são efetivamente defendidas por essas mulheres que ganharam a confiança do eleitor, né? Aí já são outras questões que nós colocamos aí para discutir. Jorge, trazendo aqui agora também um outro ponto referente às eleições, a gente sabe que, trazendo um contexto para Petrópolis mais especificamente, o eleitorado de Petrópolis ele é mais conservador, a gente isso levando como base os dados, né, de votação das últimas eleições, enfim, por exemplo, para governador, o governador que está exercendo o cargo agora, que é o Cláudio Castro, por exemplo, foi mais votado em Petrópolis do que candidatos a governador que seriam centro-esquerda ou de esquerda, assim como também para a presidência, na época de 2018 e também de 2022,
O candidato, então, na época, Jair Bolsonaro, obteve mais votos do que o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, mas quando a gente pega a parte de, por exemplo, legislativo, a gente teve, por exemplo, o Yuri Moura, na época, também candidato a deputado estadual, que recebeu o maior número de votos de petropolitanos. E ele sendo, por exemplo, um candidato de esquerda. Existe uma linha entre o perfil do candidato também, Jorge, de, por exemplo, ele tem um perfil muito característico para vereador, mas não para prefeito, por exemplo, e isso pode impactar também nessa quantidade de votos? Olha, o que a gente observa, esses dados que se coloca são muito interessantes, né? É um comportamento do eleitor que ele é pendular, né? Mas isso também ocorre em outros pontos do país. Ou seja, eu vou exemplificar, pode parecer um tanto esdrúxulo que eu vou citar, mas, por exemplo, o voto do eleitor Lula-Naro, né? Aquele cara que já se demonstrou capaz de votar no Lula, mas também se demonstrou capaz de votar em Bolsonaro. Então, o que explica? Né? O que explica são as prioridades que aquele eleitor tem naquele momento, né? Ou seja, essa ideia de um eleitor galvanizado por ideologia, ela pega uma parcela do eleitorado. Ela não dá conta de explicar todos os eleitores em uma dada eleição. Então, pode ocorrer do eleitor ele fazer opções que, em campo ideológico, seria até contraditório, né? Mas ele demonstra, como falei, um comportamento pendular em que o interesse dele imediato vai modular a opção dele naquela eleição, né? Então, pode ocorrer, sim, dele eleger para o executivo um perfil mais, digamos, conservador ou mais à direita, mas ele, de repente, se vê representado em determinados discursos e pautas, alguém no campo legislativo da centro-esquerda, né? E vice-versa, né? Especialmente no âmbito das eleições municipais, em que as coisas elas são muito pensadas numa relação quase que face a face, olho no olho, né? Em que ele, na verdade, às vezes, ele pode ver naquela barganha pelo voto, que disso que se trata, esse trabalho de convencimento da classe política com o seu eleitorado, eventualmente ele pode ver, olha, eu acho que no meu bairro, o nome de fulano, a despeito da questão ideológica, pode ser mais interessante, né? E no âmbito, talvez, do executivo, eu tenho interesses, às vezes, por exemplo, que é a questão, às vezes, da empregabilidade. Nós sabemos que as prefeituras elas são grandes empregadoras, né? São da mão de obra dos municípios. Eventualmente, no cálculo, olha, talvez o emprego da minha filha dependa da eleição de Beltrano, da reeleição de fulano. Enfim, essas modulações todas, elas estão um pouco para além do voto ideológico, não obstante que ele também exista, mas ele não é o único motivador. E mesmo o mais engajado, né, em termos ideológicos, às vezes pode tomar decisões pragmáticas também. Digamos que até uma eleição, digamos, mais próxima do eleitor, né, em que ele consegue definitivamente ver ali as coisas acontecendo. Não, obviamente, que as eleições para presidente, para deputado, para senador, enfim, não sejam importantes, mas parece que a população tem mais consciência do que está acontecendo de fato, justamente por ser ali na cidade em que ela vive. E isso, obviamente, vai impactar nessas questões que a gente comentou. Porque as decisões, Richard, elas, no âmbito municipal, elas afetam de maneira muito direta todos aqueles que dependem de equipamentos públicos no cotidiano. É o ônibus, é a rua que alaga. Você não vai esquecer a rua que alaga, né? Você não vai esquecer, por exemplo, você que, sobretudo na periferia, né, que precisa trabalhar e tem filhos pequenos, não ter vaga na creche. Exato. Então, esses elementos todos vão modular. E aí eu volto à questão, né? E no caso, pelo que eu compreendi, Petrópolis também era uma eleição que havia um candidato se propondo à reeleição. Sim.
Então, nesses termos, e eu olhei aqui os dados, né, essa eleição também foi um plebiscito dessa gestão. Como o Brasil afora foi. As chamadas eleições onde há a possibilidade de reeleição do incumbente, né, está sendo avaliado ali aos olhos do eleitor o quão bem ou quão mal avaliada foi essa gestão. E dentro de parâmetros muito concretos. E, como eu disse, é a vida cotidiana do eleitor. Ele vai premiar ou não este candidato, o incumbente. Inclusive, em Petrópolis, esse é um ponto bem interessante, até pelo que a gente teve de resultado aqui, justamente porque o atual prefeito ele está no seu 4º mandato, ou seja, já teve oportunidades ali de apresentar, né, propostas, enfim, ações dentro do executivo. Ele já foi, inclusive, reeleito e ainda no primeiro turno, isso em últimas eleições que já aconteceram, e agora, por exemplo, é um candidato que nem foi para o segundo turno, que mostra justamente, né, corrobora com isso que a gente está comentando agora. Jorge, e aí quando a gente pega agora, trazendo para essa parte também um pouco mais de ideologia, a gente tem então uma Câmara com a quantidade maior de parlamentares centro-direita, assim como também os candidatos à prefeitura, em que na maioria desses municípios que a gente citou aqui, que a gente tem analisado, o candidato à prefeitura que foi eleito, ou está pelo menos no segundo turno, ele também é de centro-direita. Isso, de alguma forma, governamentalmente, pode melhorar ou facilitar a vida do prefeito, ou isso não necessariamente acontece, tendo em vista já esses ideais que seriam similares, digamos assim? Olha, na prática, facilita, mas não é decisivo. Né? Porque as modulações de construção de alianças, né, para governos e para além daqueles governos, pensando em outros cálculos políticos, né, tudo depende se há convergência de interesses. Né? Que os interesses também eles podem divergir, eles podem se desencontrar. Então, o que eu estou dizendo? A convergência ideológica ela não é garantia. Assim como que é uma coisa curiosa, né? As pessoas falam que as esquerdas brigam, né? Sim, as esquerdas brigam, tá certo. Mas agora as direitas também brigam, né? Porque na verdade nem direita nem esquerda são blocos homogêneos, né? São diferentes grupos políticos, às vezes com interesses convergentes, às vezes interesses divergentes, coabitando um mesmo lado do espectro político. Mas agora, se eles vão numa mesma direção em termos programáticos, efetivos, aí já são outros 500. Então pode ser, dependendo do momento, até porque o que pode modular muitas relações agora o próximo turno, que são as eleições de 2026, né, que já estão mais próximas do que a gente imagina, né? Às vezes pode ter dentro do tabuleiro, né, inclusive interesses nacionais, estaduais, pode ser que exista brigas também nesse campo. Então, não necessariamente, né, caberia aí a gente pensar num automatismo, digamos, né, por conta de convergências ideológicas. Eles podem brigar e brigar muito, como não é incomum. Como, por exemplo, nós vimos na eleição de São Paulo. Né? Digamos, de alguma maneira, a briga Pablo Marçal e Ricardo Nunes, que estariam mais ou menos no mesmo campo político, ela foi muito pesada. Exatamente. Não obstante estarem no mesmo lado, digamos, do espectro político, mas existem direitas no plural, existem esquerdas no plural, e nem sempre elas coadunam com os mesmos interesses naquele momento. Perfeitamente. Jorge, para a gente seguir aqui para o final desse nosso bate-papo, você citou aqui as questões referentes a 2026, como que as eleições de 2024, de modo geral, podem implicar justamente
né, nas eleições de 2026. Os partidos, de forma geral, veem também as eleições de 2024 visando algo já lá na frente? Sim, do que nós temos já pesquisas, né, dentre estes, um dos patriarcas da ciência política contemporânea brasileira, que é o professor Antônio Lavareda, né, a quem a gente sempre rende deferência, né, e meritória, diga-se de passagem, né, há estudos que indicam que o perfil das legendas vencedoras, né, e o perfil ideológico das prefeituras, né, dos grupos que conseguem vitória em prefeituras e dominância, né, nas câmaras de vereadores, há uma associação com o perfil que será formado na Câmara dos Deputados. Ou seja, há aí, de fato, comprovado, em termos de estudos empíricos, né, de que há essa correlação. Ou seja, o perfil daquilo que nós vemos das prefeituras, das eleições municipais, das prefeituras e das câmaras de vereadores, isso modula o perfil ideológico e partidário da Câmara dos Deputados e, de alguma maneira, portanto, facilita, né, ou pode dificultar, né, a vida do executivo também, que será eleito em 2026, dependendo do perfil, dependendo de quem for o vencedor, né? Então, nós podemos aí antever tudo mais constante, né? Ou seja, se nós não tivermos mudança de trajetória, né, que muito provavelmente nós veremos um perfil, especialmente da Câmara dos Deputados, mais ou menos parecido do que nós vimos de resultado eleitoral das eleições municipais de 2024, salvo fatos novos. Né? Mais ou menos isso está desenhado. Agora, aí a questão mas, Jorge, por exemplo, né, e para presidente? Não necessariamente. Aí é possível ter divergência do perfil ideológico e partidário que nós vimos desenhado nas eleições municipais e o perfil obtido, por exemplo, da presidência, por exemplo. Né? Então, aí não necessariamente há correlação. Jorge, para a gente finalizar aqui, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar ou trazer um ponto que talvez a gente não tenha ali trazido de forma mais veemente, que você gostaria também de trazer essa observação? Eu acho que o que nós estamos vendo, né, em Petrópolis, em especial, né, é uma discussão de política local que deveria interessar o Brasil todo, por conta justamente de Petrópolis ser uma cidade que já viveu emergência climática severa. Né? E nós vimos também, Brasil afora, quanto que essa discussão ela ficou subsumida, ela ficou num lugar secundário. Embora que nós tenhamos mudanças que parecem que vão tornar aí as cidades, digamos que referências ou espaços preferenciais desse tipo de tragédia. Então, eu acho que interessa a todos nós acompanhar como que os cidadãos de Petrópolis estão lidando com essa questão em termos de declarar suas preferências políticas mediante o voto e o que virá daí por diante. Eu acho que seria um ponto que me chama a atenção, aí, tanto como cientista político, como também como cidadão. Né? Pensar aí como que nós devemos acompanhar essa eleição metropolitana. Tá certo. Jorge, muito obrigado por conversar aqui com a gente, por trazer um pouquinho desse panorama. Foi um bate-papo muito produtivo e, obviamente, o espaço está aqui aberto para outros bate-papos, para outras conversas e outras análises. Eu que agradeço, Richard, pela conversa amena sobre temas tão densos. Então, espero já a próxima vez contribuir, né, talvez de uma maneira até mais incisiva em próximas ocasiões. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Valeu, Richard. Um abraço.
TVC, a TV do Correio da Manhã.